Eu fui criado na igreja evangélica na parte da minha infância para adolescência, né? Acho que eu tinha uns 12 anos de idade quando eu comecei a ir, né? Os meus pais eram da igreja católica, fui um tempo na igreja católica, inclusive, quando eu era criança. Meus pais se converteram à igreja evangélica e comecei a acompanhar eles na igreja evangélica, eu e meus irmãos. Mas o que acontece? A gente era muito humilde, né? A gente vivia numa casa que era a casa que a gente morava com os meus pais era o do meu tio, né? O meu tio trabalhava numa multinacional, ganhava bem, comprou um terreno num loteamento, que era um bairro novo, não tinha nem asfalto, não tinha as ruas, não tinha iluminação pública, inclusive. E a gente veio morar para a gente meio que para olhar o terreno dele, né? Porque o meu pai trabalhava, mas só que meu pai ele estava passando por uma dificuldade financeira, né? Porque a gente era a segunda família dele. Ele teve a primeira família, né? Pagava pensão pro meus irmãos mais velhos por parte de pai e ainda tinha que pagar aluguel, ganhava pouco na época. Então o meu tio acabou cedendo esse terreno. Meu pai recebeu, juntou com algumas economias e construiu uma casa ali. Só que não deu para ele terminar essa casa. Ele construiu ali sem reboco, sem nada, a gente passou para dentro, que não tínhamos condições. E o que acontece? Na igreja evangélica, as pessoas falam que, porque a gente não pode se apegar a bens materiais, a gente não pode. Jesus não tinha nada, Jesus nasceu na manjedoura, né? Conta ali a história ali em Mateus, mas a gente sabe que na igreja é diferente, né? Porque era uma coisa que eu não concordava, que não concordo ainda com religião. Inclusive, eu nem tenho religião, né? Eu acredito em Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, né? Acredito em Jesus Cristo também, filho dele que morreu por nós na cruz. Mas eu não acredito em religião. Porque o que acontece? As pessoas que seguem uma religião, elas são devotas da igreja somente aos finais de semana. Durante a semana, ela toca o terror. Fala mal do vizinho, as esposas traem os maridos traem as esposas, aquela briga, as mães xingam os filhos desobedecem os pais, né? Diz que ele não respeita os pais, que é o que fala inclusive na Bíblia, né? Honrar o pai e mãe, não tem nada disso aqui fora. É só dentro da igreja, é uma vida de fachada. Então eu me cansei. Eu me cansei, às vezes tenho vontade de. Até acho que uns 5 anos atrás aí, eu ainda tentei entrar numa outra organização religiosa, mas decidi que não. Decidi que não, porque não tenho a menor vocação para estar indo nele, porque eu não sei pregar uma coisa que eu não sou. Você entende? A pessoa fala, mas eu acredito em Deus, eu tenho que ter fé em Deus, mas você vê que não é nada disso. Você vê que um relacionamento hoje, que era até o que eu estava falando no vídeo passado sobre os relacionamentos. Até dentro da igreja, quando um esposo passa por uma dificuldade financeira, a irmã ela vai deixar o irmão. Não, porque você não está provendo o meu sustento, que não sei o que, acaba o amor, acaba a fé, acaba tudo. Entende? Então é uma vida somente da porta da igreja para dentro, da porta da igreja para fora são outras pessoas completamente diferentes. Não respeita as outras religiões, mete o pau nos evangélicos, mete o pau nos católicos, os católicos metem o pau nos evangélicos, os evangélicos metem o pau no testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová mete o pau nos adventistas e vira aquela salada, né? É quase praticamente igual política. Então, para que eu vou viver numa guerra dessa, né? Tem outra, tem uma parte acho que foi até no Evangelho mesmo de São Mateus, que Jesus vai falar sobre a oração, né? Que até ele fala, ele tem a oração do Pai Nosso. Qual que é a instrução
que o Filho de Deus passou pra gente. Você entra dentro do seu quarto, abre a porta do seu quarto, fecha ali a porta e faz a sua oração sozinho ali. Porque eu percebo que os cultos, principalmente agora, né, atualmente, com esse monte de igreja que tem, os cultos viraram uma espécie de show, de reality show, né? A pessoa entra lá dentro lá do palco pulando, virando cambalhota, dando mortal triplo carpado lá pros irmãos ver. E a principal protagonista, o principal protagonista era para ser Cristo, e não é. O protagonista é o homem. Né? Aí falam assim, a Igreja Católica a gente não pode, a Igreja Católica adora as imagens. Eles estão adorando o homem. Dá na mesma, na minha opinião. A idolatria é do mesmo jeito. Então o que acontece? Eu não saio da minha casa para ir numa igreja, para entrar e chegar lá, tá falando mal da minha calça, do meu tênis, do meu sapato, né? Ou eu ver gente murmurando, falando mal do outro irmão, que era o que eu via muito dentro da igreja. Eu via pessoas que às vezes por causa de alguma fofoca, alguma coisa, a pessoa virava a cara comigo dentro da própria igreja. E então eu não saio da minha casa. Dentro da minha casa eu tô seguro. Dentro da minha casa eu entro lá no meu quartinho, faço a minha oração. Eu acredito em Deus. Eu acredito, só não acredito nas religiões. Eu faço a minha oração para Deus, graças a Deus, Deus me abençoa. Eu tenho uma vida tranquila. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? 2 já têm já seus relacionamentos, já são casados e vivem bem, têm saúde. Eu tenho minha filha mais nova, é uma boa menina, educadinha, só me dá gosto. Eu não tenho o que reclamar, eu sou abençoado. Então, e isso, eu fui agraciado com essas bênçãos fazendo minhas orações dentro de casa. Não precisei estar indo dentro da igreja, estar fazendo aqueles culto, parecendo show, soltando fogos de artifício, aquela coisa toda. Não precisou. Né? A gente tem que fazer tudo na simplicidade. Jesus era simples. A própria Bíblia mostra que Jesus Cristo era simples. É tudo na simplicidade. Hoje em dia a pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Né? Eu vejo muitos, até da Igreja Católica mesmo, não, a gente vai no domingo vai fazer a missa. Aí, um exemplo, agora nós vamos entrar no carnaval agora, né? Vamos outra coisa que eu não sei nem para que existe essa porcaria desse carnaval. Mas vai para essa porcaria desse carnaval. Aí tem a quarta-feira de cinzas, depois tem não sei o que lá daqui a pouco vem a Páscoa, aí tipo tudo com perdão da expressão da palavra, toda a putaria que fizeram no carnaval, depois vai na igreja para querer se santificar de novo. Não é mais fácil a pessoa ficar em casa e não partir para essa sacanagem? E depois a pessoa tem que estar indo remediar lá. Então não dá para acreditar nesses negócios de religião justamente por causa disso, porque você vê que é uma coisa. O que eu percebo? A pessoa comete o pecado, né? A fornicação, a luxúria, e na igreja católica a pessoa vai lá se confessar com o padre, né? E aí o padre passa lá umas rezas, reza não sei quantas Ave Maria, faz isso, faz aquilo. Quando é na igreja evangélica é a mesma coisa, vai, não, irmão, vai, tem que fazer uma oferta a Deus, que geralmente em dinheiro, né? Principalmente lá naquela igreja universal, né? A pessoa participa de fogueira santa, não, que para você receber a bênção de Deus, você tem que fazer a oferta, isso fora o dízimo que a pessoa paga todo mês, que o dízimo, na verdade, é o 10º, né? Do que a pessoa recebe de ganhos mensais, a pessoa dá na igreja. Aí tem as ofertas que é justamente para acabar apagando essas manchas dos pecados que a pessoa cometeu, né? E aí é uma coisa que eu não concordo.
Eu não concordo. Se é para a pessoa viver na santidade, que seja santo integralmente, seja santo todo dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não somente de segunda a sábado, não somente de sábado e domingo. Aí sábado e domingo é devoto a Deus. Aí segunda a sexta toca, né? Toca a trombeta. E fica difícil de acreditar, né? Fora que são umas pessoas que apontam o defeito alheio, que vai para o inferno, e né, é aquela coisa, né? É aquela divisão familiar também, que é uma outra coisa que eu não concordo, entende? A minha família praticamente ela é toda dividida. Eu tenho um irmão, eu tenho parentes que não falam com o irmão, porque um é evangélico, o outro é católico, o outro é testemunho de Jeová, o outro é adventista do sétimo dia, e não se falam entre si, porque as ideias das religiões não se batem. E é uma outra coisa também que eu não concordo, eu acredito assim, a religião tinha que ser uma só, porque só existe um Deus, você entende? Porque acaba virando politeísmo, né? Um acredita no sétimo dia, o outro acredita que o paraíso, depois que Deus, Jesus vir buscar a igreja, vai viver na Terra. O outro fala que vai viver lá em Marte. Entende? É umas teorias que eles tiram até da própria Bíblia. Eles pegam a Bíblia, distorcem tudo que está na Bíblia. Você fica tudo confuso, né? Eu frequentei um tempo o Salão do Rei do Testemunho de Jeová, por exemplo, até gostei, porque eu gosto muito de história, gosto muito né? E a Bíblia tem muitas histórias, a Bíblia eles se aprofundam realmente, mas o que é o problema? O problema é sair todo final de semana pregando e levando porta na cara, levando xingo, né? E tá debatendo com outras religiões, uma coisa que já tá na Bíblia. Se já tá na Bíblia, a pessoa lê e pronto. Não precisa estar debatendo, brigando. Uma outra coisa que me deixou chateado numa última igreja que eu comecei a frequentar, uma igreja até pequena, na verdade era uma casa de oração. Eu passei por algumas dificuldades que foi após aí a pandemia, né? Porque eu acabei perdendo minha mãe, né? E a minha mãe ficou internada um pouco antes dela deixar esse plano aqui. Ela acabou ficando internada num hospital lá na cidade de Jundiaí, que era um hospital que estava recebendo as vítimas do Covid-19 na época. E eu estava ali naquele meio. Então eu andava para lá e para cá no hospital, minha mãe internada lá, entubada, e eu andando para lá e para cá e pensando comigo, eu não vou mais sair daqui, eu vou morrer aqui dentro. E graças a Deus, Deus me abençoou que, assim, mesmo com a perda da minha mãe, que foi muito triste, mas eu saí intacto, eu saí com saúde. Eu devo ter até pego essa Covid-19, mas porque dias depois do velório da minha mãe, eu fiquei bem disposto. Eu fiquei uns dias de cama, estava desempregado, inclusive. Acabei ficando uns dias de cama, mas eu acredito que eu possa ter pegado essa Covid-19, mas de uma maneira bem, bem fraca, né? Não foi aquele de derrubar mesmo. Foi praticamente assim eu me lembro que eu tive náusea, tive vômito, tive febre, né? Mas não foi uma coisa assim muito grave. E tomei a vacina, e tinha tomado a vacina, né? Então, não fui aí agravado pelo Covid-19. Podemos dizer assim. Posso ter pego, mas de leve. E fui contar isso nessa salinha. E tipo, o pastor da salinha, não, porque a gente não pode ficar contando coisas do cotidiano, tem que estar contando milagre que ressuscitou, que não sei o quê. Você entende? Então o pessoal levanta lá na frente para contar o testemunho, não vai agradecer. Eu acredito que quando a gente é agraciado, quando a gente tem uma bênção, inclusive que eu estava até desempregado, fui contar lá, olha, eu estava desempregado, Deus preparou um emprego para mim, né? Contei do Covid-19 que eu não peguei, mesmo estando num covidário. E não, porque tem que contar testemunho de levantar defunto, de que
né? Caiu um meteoro lá do céu lá na Terra e fez aquele Armagedon, sabe? Aí isso entristece a gente. Tipo, diminuiu o testemunho da gente. Então eu fico chateado com essas coisas. Que a gente vê que não é uma coisa feita de coração, é coisa feita que parece que as pessoas parecem que vão na igreja para impressionar os outros, para pisar nos outros. Eu acredito que Deus não é isso, né? Deus não é dessa forma que a gente serve a Deus, entende?